Esse é o segredo para você se tornar verdadeiramente imparável. E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Arthur do Acerto Crítico. Tô indo para a faculdade agora. Eu faço medicina, né? Fui aprovado com mais de 840 de média. Tô indo para aula agora, só que a minha faculdade é a 1 hora de distância da minha casa. Então, para não perder essa hora, eu resolvi fazer um videozinho aqui de uma coisa que é o seguinte: como se tornar verdadeiramente imparável nos seus estudos? Como ser aprovado em literalmente qualquer coisa? Como ter combustível para sempre continuar aprendendo? E a resposta é simples. Uma das coisas inevitáveis que acontece no seu estudo é a frustração. O problema é que a maioria dos estudantes, ele passa todo o tempo do seu estudo tentando ao máximo evitar a frustração, porque é um sentimento negativo, né? E sentimentos negativos todo mundo quer evitar. Frustração não é que ela é um efeito colateral do aprendizado, ela é essencial para o aprendizado. Eu diria até que sem a frustração, você não aprende. A frustração é o seu maior inimigo, a frustração é o que te impede de estudar, a frustração é o que te deixa desmotivado. Você vai, faz a prova, não vai bem, você tá desmotivada, não quero mais estudar. Você vai lá, começa um novo conteúdo, a aula é super difícil, você não entende nada dos primeiros 10 minutos, você fica desmotivado. Você vai lá, começa a fazer exercícios, erra um monte, pronto, agora você tá desmotivado. Não, vou voltar pra videoaula, porque aqui eu não tô conseguindo. E aí você tem medo de pegar e fazer logo um simulado agora e dar uma quantidade de acertos muito baixa. Você não fez o simulado essa semana ou semana passada, simplesmente porque você falou, cara, se eu fizer agora eu vou passar muita vergonha, vai dar muito baixos acertos. Acho melhor eu passar mais essa semana estudando antes de fazer o simulado. Moral da história, não estudou e semana que vem não vai fazer o simulado. Por quê? Porque você tá com medo dessa frustração de você estar muito longe da vitória. Só que existe um ponto ali em comum entre a frustração e o aprendizado. E esse ponto em comum é que ambos são fenômenos emocionais. O aprendizado, ele é um fenômeno emocional, emotivo, sentimental, assim como a frustração, ela é um fenômeno emocional. Esse é o ponto de encontro entre essas duas coisas. Por que isso é importante? Porque aprender, memorizar, é um fenômeno emocional. Você aprende, isso é ciência, tá? Isso aqui, o meu canal não é de ciências, eu não preciso ficar destrinchando os pormenores disso, talvez em algum vídeo mais pra frente. Mas você memoriza aquilo que está atrelado a uma experiência emocional. É isso que você memoriza. Agora, eu te asseguro, o principal, se não for o único fenômeno emocional que vai acontecer quando você estudar, é a frustração. Sendo assim, a frustração não é o seu inimigo, de fato. Ele não é o que está te atrapalhando. Ou pode até ser o que está te atrapalhando. Mas isso que você acha que está te atrapalhando, na verdade, é o único combustível possível para você continuar estudando. Então, qual que é a diferença, então? Ele é combustível ou ele atrapalha? Aí eu vou falar um negócio que talvez você não goste, né? Até porque eu também não sou muito fã, mas vai do seu mindset, né? Vai da sua mentalidade aí. Vai de como você lida com ela, né? Do que você faz com ela. Primeiro fato, quando você estuda, você se frustra. E quando você se frustra, você fica desmotivado. Não é opinião, é fato. Segundo fato, o aprendizado está relacionado a fenômenos emocionais. O aprendizado é um fenômeno emocional. Ao estudar, a emoção que se sente é a frustração. Logo, a frustração é o fenômeno emocional relacionado ao aprendizado. Frustração. Porque se o aprendizado é emocional e a única emoção que você sente quando estuda é a frustração, então a frustração é o fenômeno emocional relacionado com o teu aprendizado. Por que isso é importante? O que eu quero dizer com uma vai da sua mentalidade? Porque a partir do momento que você entende que a frustração não é uma coisa para se evitar, é uma coisa para se buscar ativamente, o seu estudo vai melhorar exponencialmente. Você tem que ir atrás da frustração, você tem que buscar ela. Não, eu quero me frustrar. Qual que é a forma de estudar que eu mais vou me frustrar agora? Qual que é a matéria que se eu pegar para estudar, eu mais vou ficar pé da vida, eu mais vou ficar frustrado? Pronto, pois é essa que você mais vai aprender. Isso é fato. Isso é fato. Então, muitas formas, muitas coisas que eu indico para os alunos, por exemplo, os alunos da minha mentoria, alguns não gostam tanto porque são as piores formas de estudar possível. Por exemplo, cara, ao invés de ver a videoaula, você que tem pouco tempo e tal, tenta ler esse PDF, essa apostila aqui e tal, e vai fazendo as questões. Ou então, cara, faz aqui o vestibular da FAMERP.
faz aqui o vestibular da FUVEST, que é bem mais difícil que o do Enem. Pô, mas logo agora que eu tava começando a ir bem no Enem? Logo agora. Porque senão você vai ficar aí confiantezinho, bonitinho e vai emburrecer. Faz a FUVEST aí, se quebra um pouquinho, faz a Unicamp aí, diminui os teus acessos para você entender. Ainda existem coisas importantes que você ainda não viu. O erro, ele gera frustração e é por isso que o erro é aquilo que eu lembro. O erro é aquilo que eu aprendo e memorizo. Até hoje eu lembro do meu último erro das provas que eu estou fazendo, né, que são as provas da minha faculdade. Até hoje eu lembro do meu último erro, que foi no final do ano passado. E até hoje eu lembro da resposta, depois que eu fui atrás da resposta. Lembro como se fosse ontem. Porque foi tão horrível esses erros foram tão horríveis que eu nunca mais consegui esquecer deles. Então tem coisas que eu passo ali para os meus alunos da mentoria que normalmente eles não gostam, porque ele fala, tenho dificuldade, por exemplo, em biologia. Ok, tenho dificuldade em biologia. O que ele espera que eu passe? Pois então faça matemática, né? Porque é muito melhor você ficar fazendo matemática para você ir acertando e sentir que tá tendo progresso. Opa, tô acertando e tal, que bacana. Para você ter aquela sensação de que tá dando certo o estudo. Mas eu não quero a sensação de que tá dando certo. Sabe o que você vai fazer? Você vai passar a semana inteira estudando biologia. Vai passar a semana inteira errando tudo, porque não dá para ir mais uma semana com tantas lacunas nessa base de biologia, porque essas lacunas vão acumulando e vai chegar um momento que você não vai conseguir entender as matérias mais avançadas, porque ficou faltando aquelas lá atrás. Hoje em dia, a forma que eu estudo é basicamente o frustração maxing, né? Porque é atroz. Eu pego, leio o livro, e quando eu leio o livro eu anoto? Não, eu só leio o livro. Cara, é muito, muito, muito agoniante você ler o livro sem poder anotar ou grifar as partes importantes. Mas por que eu faço isso, né? Por que eu tô com essa lombra aí de não poder escrever o que eu tô lendo? Porque eu sinto que escrever o que eu tô lendo me dá uma sensação de conforto. Tipo assim, cara, isso aqui é importante, eu tenho que memorizar. E lá você escreve. Você não memorizou, você escreveu. É diferente, né? Então eu fico assim, cara, isso aqui é muito importante, velho. Eu precisava anotar isso. Mas eu não vou anotar. Por quê? Porque talvez esse desconforto extremo de não ter anotado uma coisa muito, muito importante é justamente o que vai me fazer lembrar disso depois, entendeu? Então eu leio as páginas sem anotar nada, talvez só escrevendo os títulos, né? Sem anotar nada. E isso me dá, assim, cara, uma muita agonia. E depois que eu termino, eu fecho o livro, pego o meu caderninho e falo, pronto, agora eu vou escrever tudo que está nesse capítulo de cor. Cara, é muito torturante. Se você nunca fez isso, tente. Eu ainda acho que é a melhor forma de estudar, sem sombra de dúvidas, é escrevendo. Aí, no final das contas, o produto final disso tudo é páginas e páginas e páginas preenchidas de cima a baixo de texto. E aí você vai falar, cara, mas o Arthur fala no Instagram dele que não é pra ficar fazendo resumo. Beleza, cara, mas o resumo é um resumo. Literalmente, o resultado final é parecido com um resumo, mas a ideia por trás é totalmente diferente. O resumo você tá vendo ali a aula e anotando as partes mais importantes. Você tá vendo ali um livro e anotando as partes mais importantes. Você trouxe do livro pro caderno. Eu trouxe do livro pra cabeça e da cabeça pro papel. De cor, eu não volto mais no livro. Eu tento escrever tudo sem voltar no livro. Cara, é torturante. Na hora que começa, fala, o que eu acabei de ler? Eu não sei de nada. Minuto 0, eu não sei de nada, eu sou um animal, é totalmente frustrante. Cara, o que era aquela coisa super importante? Eu não faço ideia, velho. E era muito importante, agora eu vou ter que voltar no livro. Uma frustração. Minuto 5, lembrei. Cara, 5 minutos parado, tentando lembrar o que você leu, é a experiência mais torturante que o estudante pode passar, cara. Tipo assim, cara, o que foi isso? O que foi que eu li? Ficou 5 minutos ali, quebrando a cabeça. Do nada, magicamente, começa a vir os pensamentos. E algumas coisas vão ficar faltando, porque a memória não é perfeita, aí sim eu volto no livro. É uma forma muito frustrante de estudar, mas com o tempo você se acostuma e é de longe a mais eficiente, na minha opinião. Então para de fugir da frustração, para de ficar se escondendo nas videoaulas, nas matérias que você domina, e começa a estudar de uma forma que seja de fato desconfortável. Porque esse desconforto
é justamente o que você precisa para começar a memorizar. Por isso eu sempre falo para você começar no simulado e ir fazer o seu estudo depois. Porque quando você faz o simulado, você erra. Quando você erra, você tem uma experiência emocional dolorosa ali, uma frustração, e é isso que vai fazer você lembrar desse conteúdo quando você estudar depois. Então, ao invés de ficar com medo de errar, vai atrás desses erros. Ao invés de ficar com medo de fazer prova, faça mais prova para você ficar mais desconfortável. Se você tá tranquilo no Enem, faz FUVEST, Unicamp, UFO, FAMERP, UNB, vestibular tradicional, UEMG, vestibular tradicional de Florianópolis, vai fazendo tudo. Até você encontrar uma prova que você não consegue fazer, até você entender que você não é a última bolacha do pacote, que você ainda tem que estudar. Se você acha que o seu estudo tá muito tranquilo, tá fluindo bem, chances são que você não tá aprendendo muito nele. Começa a estudar de uma maneira mais incisiva. Talvez se você tá estudando por videoaula, começa a estudar lendo. Se você estuda lendo, começa a estudar escrevendo. Se os seus resumos são fáceis de fazer, começa a fazer flashcards e tentar lembrar deles de memória. E assim você constrói um estudo com base na sua frustração. A sua frustração, que é o seu maior inimigo, vai se tornar o seu maior combustível, porque é ela que tem o poder de fazer lembrar de qualquer coisa que você estuda. Para mais dicas como essa, se inscreve aqui, curte aí, pode botar as dúvidas aí nos comentários que eu vou responder tudo. E me segue lá no Instagram, artugama.ac, no TikTok também.